Eu inicio esse vídeo falando um pouco do passado. Um tempinho atrás, eu consegui fazer o projeto 150 dias numa academia chamada Panobianco. E o projeto foi muito bem sucedido, consegui fazer o projeto. Mesmo com alguns obstáculos à frente. Mas, consegui fazer, certo? Mas só que agora eu quero fazer um desafio um pouco mais diferente. Nesse exato momento, eu vou treinar numa academia de 3 estrelas por 30 dias. Com o decorrer do vídeo eu vou falar pra vocês qual que é a minha intenção lá dentro. E sem perder tempo, vamos começar agora mesmo, no dia 1. Ok, e no dia 1 eu já tinha que caçar qual academia de 3 estrelas estava mais próximo de mim. E também bateu até uma dúvida também em mim, se é que tem academia de 3 estrelas próximo de mim. Então, depois de horas e horas pesquisando um pouco o que tinha próximo de mim, eu achei uma academia de 3 estrelas. Boas notícias, ó. Marfit 3.7 estrelas. Essa aí. E vai estar aberto, ó, até as meia-noite. Agora eu não vou pra aquela academia não, porque eu tô muito cansado e eu quero dormir. Então o que eu vou fazer é o quê? Vamos lá. Vou dormir mais um pouco. Lá para umas 6, 7 horas da tarde, 6, 7 horas da noite, eu vou pra aquela academia pra conhecer ela. É isso aí. Eu vejo vocês daqui a pouco, tá bom? Em 3, 2, 1. E chegando na academia de 3 estrelas, eu já tive uma surpresa. Bem, quanto é que tá te sendo a mensalidade? A mensal. Certo. Tá 130. O anual vai sair 290. Certo. Eu acho que tá compensando mais o anual. Eu quero mais um plano que dura um mês só. Mensal, que é 130. Então beleza então. A mensalidade na Panobianco foi R$150, enquanto que aqui foi R$130. Então, ou seja, uma diferença de R$20. Mas foi só eu colocar meus pés na academia que eu já observei alguns aparelhos já bem desgastados. Mas só que esse é só a ponta do iceberg do que vocês vão ver nesse vídeo. Então, fiquem até o final. Comecei a fazer bíceps nessa máquina de 8 a 10 repetições, 4 séries. E também consegui fazer esse exercício de pelo menos 6 a 8 repetições, 4 séries também. E também consegui fazer tríceps poria. Foi nesse exato momento que eu consegui perceber como que é um pouco a estética dessa academia. Como vocês podem perceber, tem essas placas aqui de metal aqui e parece que tem essas manchas de tinta, sabe? Olha só como é que isso aqui fica bem antiestético, sabe, pra academia. E também tem alguns ventiladores, muitos ventiladores, mas não funcionavam. Muitos deles não funcionavam, pelo menos 2 nessa imagem estavam funcionando nesse exato momento. E também conseguimos perceber também a iluminação. A iluminação dessa academia era bem diferente. Uma iluminação azul, ao mesmo tempo com uma iluminação branca, diferente, mas ao mesmo tempo não boa. E começando o dia 2, eu já comecei com o pé esquerdo. E além que eu já teria que falar algumas coisas a respeito daquela academia para vocês nesse exato momento. Gente, é sério, não tô nem um pouco afim de voltar pra aquela academia. Cara, aquele ambiente não me agradou nem um pouco. Estética totalmente defasada. Eu sei que foi o primeiro dia, tá? Mas é como diz o ditado. A primeira impressão importa. Importa bastante. Lembrando que hoje é só o segundo dia, tá? Quem chora não tem resultado. Mas, vamos lá então. E para começar bem o dia, consegui fazer 2 tapiocas e comer também um pão puma com recheio de doce de leite. E na academia, no dia 2, eu fiz trapézio, esse exercício mesmo de 10 a 12 repetições de pelo menos 6 séries. E quando eu estava fazendo o exercício, eu percebi que a academia tinha um andar. Já eu mostro para vocês como é que é lá a parte de cima, hein? E para finalizar, completei com treino de ombro. Foi o mesmo treino de ombro que eu utilizei no projeto 150 dias. Mas um dos exercícios, eu tive que utilizar o banco. E olha só como é que estava o estado do banco. Gente, como é que eu vou utilizar um banco desse para que eu possa fazer um dos exercícios do treino de costas? Cara, surreal. Do dia 3 ao dia 8, eu tava começando a treinar de verdade nessa academia. Comecei fazendo cadeira abdutora de 10 a 12 repetições. E detalhe, essa cadeira, ó, se mexia. E eu gostei demais, tá? Depois eu emendei o búlgaro, de 10 a 12 repetições. Para finalizar, leg press, de pelo menos 4 séries de 10 repetições. E detalhe, consegui fazer também uma cadeira abdutora. Mas, olha só o barulho que ela estava fazendo. E saltando para o dia 5, consegui fazer o treino de costas. Comecei fazendo o pulley, e quando eu estava fazendo o pulley, dá para perceber que essa máquina estava
bem desgastada, com ferrugem, com algum desgastinho ali também. Remada abaixo de 5 séries a 8 repetições, remada com barra de 5 séries a 10 repetições, dando ênfase à dorsal. Sabe daquele dia que eu falei do problema do banco? Consegui pegar um outro banco e consegui fazer o exercício do sebum. E também consegui emendar o treino de bíceps, que foi o mesmo no primeiro dia. E o treino foi bom, que olha só como é que ficou o pump. Muito bom. Começando dia 8, me reparei com o teto da academia. Se aquela lâmpada cair, eu nem quero ver o estrago. E aproveitando, reparem também nessas paredes, muito mal feitas. Resumindo, o dia 8 foi para ver como é que é algumas partes da academia. Mas calma que logo adiante eu vou mostrar mais algumas coisas escondidas. Para o dia 12, mais específico, eu consegui fazer o treino de peito. Começando com o crucifixo na máquina, eu consegui fazer 10 repetições de pelo menos a 4 séries. Mas eu também percebi que no andar térreo não tinha mais nada a respeito de treinamento de peito. Então, agora vocês vão ver a parte superior da academia. Esse é o andar 1 da academia. E voltando com o meu treino de peitoral, olha só como é que eu achei esse banco. Sim, anilhas. Anilhas porque tá faltando peça nesse banco. E olha só como é que são os outros halteres dessa academia. Agora sim, são halteres de 12 quilos até seus 40, 50 quilos. E dá pra perceber que são bem desgastados, hein? Bom, mas voltando para o treino, eu consegui fazer supino inclinado com halteres de pelo menos a 12 repetições de 4 séries. E aproveitando que eu tava no primeiro andar, eu consegui fazer algumas filmagens lá mesmo. E olha só como é que é. E aí, o que vocês acharam, hein? E para finalizar o treino de peitoral, consegui fazer a parte inferior na máquina. Pelo menos 4 séries a 8 a 10 repetições. E no tríceps consegui fazer 2 exercícios utilizando o tríceps coda. Os dois de pelo menos as 4 séries a 10 repetições. E quando eu cheguei ao final desse treino, eu percebi que eu não estava dando os meus 110% aqui nesse projeto. Por isso, eu teria que utilizar uma kata proibida na minha manga. Vejam só. Pessoal, seguinte, já estamos no dia 15, certo? E se eu falar pra vocês que eu ainda não me adaptei àquela academia, ao ponto de eu não estar ganhando massa muscular, mas só que também não estar descansando de uma maneira muito adequada. Mas para isso, eu tive que usar uma coisa que eu não gostaria de utilizar nesse desafio. Termo, altas doses de arginina, taurina e cafeína. O objetivo é muito simples, utilizar isso e fazer o treino pesado. Antes de eu ir para academia, eu tive que fazer algumas refeições. A primeira refeição seria a sopa, mais precisamente uma sopa de legumes. De nota, para essa sopa, eu dou 9 de 10. E para encerrar essa refeição, eu comi também maçã e abacaxi. É isso aí, meus queridos. Eu vejo vocês na academia em 3, 2, 1. E eu comecei o dia 15 com bíceps. Comecei com esse exercício de 8 a 10 repetições de pelo menos as 5 séries. Depois fiz esse exercício com pelo menos as 5 séries de 8 a 12 repetições. E como vocês podem ver, o garoto também deu até uma bugada pra mim. Indo agora para o andar térreo, eu consegui fazer trapézio de pelo menos a 20 minutos progredindo carga. E começando com o treino de ombro, comecei a fazer esse exercício para dar uma ênfase à parte de trás dos meus ombros, de pelo menos a 5 séries de 10 repetições. Elevação lateral com halteres, com o corpo apoiado ao equipamento, de pelo menos a 10 repetições a 5 séries. E finalizando o treino, eu fiz esse exercício de pelo menos a 10 repetições de 5 séries. E pronto para o dia 20, começando o meu treino de costas, eu tive uma ingrata surpresa. Quando eu estava pegando os halteres para que eu possa fazer o meu treino, alguém roubou um dos meus halteres. Começando o treino de fato, comecei a fazer a remada baixa de 8 repetições a 10 repetições, de pelo menos a 5 séries. E também fiz esse exercício voltado para a dorsal, de 4 séries a 10 repetições. E para completar, fiz o treino de bíceps. Eu consegui fazer esses dois exercícios de 8 a 10 repetições de 5 séries. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o bebedouro da academia. É aquele tipo de bebedouro que não é feito para o meu copo. Olha só como é que ficou o preenchimento do meu copo no final. Ou seja, só 50% foi preenchido, os outros 50% esquece. E mais tarde eu vou dar a minha nota em geral sobre essa academia.
E pulando para o dia 23, eu já começo o dia engolindo termo. E depois eu comecei a degustar uma tigela de frutas. E analisando alguns vídeos que vai sair no canal. E nesse dia, é mais específico, estava fazendo um calor danado. E chegando na academia, eu já fui para o andar número 1. Enquanto eu deixei a câmera no chão, olha só essa luz piscando. Gente, essa academia tem problema de eletricidade. Incrível isso. Nesse dia, eu comecei o supino inclinado com halter de pelo menos a 10 repetições de pelo menos a 5 séries. Depois foi a vez do supino inclinado com halter de pelo menos a 5 séries de 10 repetições. Depois foi crucifixo com ênfase à parte inferior do peitoral, de 5 séries a 10 repetições também. Começando no tríceps, consegui fazer tríceps poria, de 5 séries a 12 repetições. E para encerrar, fiz esse exercício de pelo menos a 5 séries até 12 repetições. Ah, está vendo essa caixa de som grudada na parede? Não funciona. Então, por onde que emite música nessa academia? Bem aqui nessa caixa. Ah, e detalhe, estava tocando sertanejo. Quem é que treina escutando sertanejo? Cara, ainda bem que esse projeto já está acabando. E começando o dia 27, decidi começar esse dia de uma maneira um pouco mais diferente. Comecei a fazer todo o meu café da manhã para vocês, já que eu mostro só por partes. Mas também, decidi também ler alguns comentários a respeito dessa academia no Google. Se liguem só. Academia escura, aparelhos em péssimo estado. Isso é verdade. Detalhe, comentários há 2 anos, esteiras nem se falar. Tem reclamação aqui de 2020 e nada mudou. 2020. Funcionários parecem desmotivados. Ponto positivo, somente por ser 24 horas e o valor acessível. Só estou esperando a academia próximo da minha casa ficar pronta. Aí eu vou pra lá. É isso aí, chega de ler comentários e vamos pra academia. Chegando na academia, essa foi a skin para o dia 27. E já comecei já fazendo barra fixa, de pelo menos a 5 séries a 10 repetições. O mesmo exercício de trapézio também, de pelo menos a 20 minutos de execução. E subindo para o andar superior da academia, comecei a fazer também o treino de ombro. Comecei fazendo a parte de cima do ombro de pelo menos a 5 séries de 10 repetições. Elevação para frente com halteres de pelo menos a 5 séries de 8 repetições. E também treinando a parte de trás do ombro, 5 séries a 10 repetições. E para terminar, elevação lateral com halteres, 5 séries de 10 repetições cada lado. E agora tá na hora de mostrar um pouco o banheiro da academia. Olha só como é que é. É um banheiro simples, que não tem muito espaço e que só cabe só pelo menos uma pessoa só. Só isso só. Mas pelo menos o banheiro é organizado e limpo. Pelo menos isso. E finalmente o dia 30 chegou. Mas antes de eu começar o meu último treino, eu já vou dar já uma nota sobre essa academia. E a primeira nota vai ser no quesito de estética. De estética, essa academia falta muito a desejar. Lâmpada caindo, falta acabamento também nas paredes, academia muito escura, ou seja, uma estética muito depravada. Por isso, a minha estética sobre ela vai ser uma nota 1/10. E no meu último treino dessa academia, eu fiz perna. Comecei com leg press, 5 séries de 12 repetições. Depois fiz cadeira extensora de 5 séries a 8 a 10 repetições. E indo agora para a parte superior da academia, consegui também fazer o búlgaro. 5 séries de cada perna de 12 repetições. Depois consegui fazer também agachamento de 5 séries a 8 a 10 repetições. E agora, para acabar, panturrilha. 20 minutos só de panturrilha. E agora, sem perder tempo, eu vou dar a nota para o último quesito nessa academia, que é vibe. E sinceramente, tocar pagode quando você vai treinar é uma desonra, gente. É muito ruim. Dá licença. Sem perder tempo, nota 1 também. E resumindo, essa academia não vale 3 estrelas. Pra mim, ela vale 1 estrela. E com isso, eu chego a mais um fim de mais um desafio. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que vocês não possam perder nenhum vídeo. E calma, não vai embora. Eu vou deixar mais um vídeo aqui agora, porque eu acredito que eu e a plataforma que você vai assistir e vai gostar, certo? Bom, não tenho mais nada que falar. Marião saindo de cena, vamos treinar!